Meus irmãos e amigos, boa noite a todos. Motivo de alegria, mais uma vez, na casa do nosso Deus. Esse cântico bonito e alegre, né? Esse último que nós cantamos, né? Então, que isso venha a ser a nossa alegria no Senhor Jesus, mesmo aos meios, às adversidades que cada um passa. Então, obrigado pela sua visita que veio com o propósito de louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Temos aqui famílias, grupo de famílias que o nosso irmão diácono Ademar me trouxe para fazer reconhecimento. Temos o nome aqui de Vanderlei, né? Temos Miguel, Elisângela, Misael, é uma família. Seja bem-vindo no nosso meio. Temos também aqui outra família, Itaí, seu nome. Obrigado pela sua presença. Celeste, temos também aqui Ayla, isso. Isabelle, Valentina e Ana Paula. Eu falei com a irmã da família, é toda da família da irmã Lani. Aí eu olhei para o Itaí, lembrei da fisionomia do irmão Itamar, né? Então seja bem-vindo no nosso meio. Só diferencia aí no tamanho, né, irmãos? Itamar, o irmão Itamar, quando me conheceu, ele pensava que eu passava fome, né, irmãos? Eu já vi. Esse rapaz, Senhor, irmão Itamar, um homem que trabalhou muito conosco aqui na casa do nosso Deus, irmão Itamar. Que Deus tenha misericórdia da sua família. Itamar, Virgínia, Ítalo, Igor, a Verônica, isso, Valéria e Vitória. Então, são pessoas que passaram no nosso meio e a gente fica assim na nossa mente, né, no nosso coração, pessoas muito queridas mesmo, mas que hoje não estão mais no nosso meio. Mas a vida do ser humano, Deus tem um propósito para cada um. Então, se eles estão num momento assim, um pouco afastado do nosso Deus, mas a nossa esperança é que um dia eles possam reconhecer e voltar aos caminhos do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Porque assim como você e eu temos alguma dificuldade em relação à família, né? Então, mas o nosso Deus é maior. Amém? Também temos aqui a irmã Ira Nilce, né, que está conosco, o Levi, o José Amaro e Bernardo. Obrigado, jovem, que veio acompanhado da nossa irmã Ana. Isso. Filha do nosso irmão Claudionor e a irmã Raimunda. Então, a frase que a gente fala sempre é, irmãos, 1, 2, 3, sejam bem-vindos em brilho celeste. Amém. Então, pastor Júlio está pregando na Igreja Batista Monte das Oliveiras. Ele mandou para mim uma mensagem que deve chegar a tempo para encerrar o culto, e porque lá começa às 6 horas da tarde. Então, acreditamos que ele vai chegar para dar sequência à programação da noite. Irmãos, sem demora, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está escrito no livro de 2 Reis. Vamos fazer essa leitura, 2 Reis, capítulo 5. Você que pode ficar em pé, por favor, vamos meditar nessa palavra, que tem como título, aqui no capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, Naamã
é curado de lepra. Se eu olhar o horário, para a gente não ultrapassar o horário. Naamã é curado de lepra, o título da leitura. 2 Reis, capítulo 5, eu vou ler apenas o versículo 1, tá bom? Vai ser do versículo 1 ao versículo 19, essa leitura, mas vou ler com os irmãos apenas esse versículo de número 1 do capítulo de 2 Reis 5, que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Oremos. Amado Deus, Pai celestial, no nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra lida. Dá-nos, Senhor, a tua direção para o momento que iremos passar meditando na mesma. Também peço pela vida dos meus irmãos, dos nossos amigos que vieram à tua casa com o propósito de louvar, exaltar e bendizer o teu nome e também ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos e amigos. Muito, muito obrigado. Acredito que cada um de nós, né, você já ouviu talvez essa leitura, já ouviu, já leu. Você que costuma ler a Bíblia, né, de ano em ano, e isso você também deve ter passado por esta leitura. E talvez também você já ouviu mensagem em reverência a essa passagem. Mas aqui, irmão, nós temos esse homem, um homem qual, como eu falei, o homem, Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas aqui no contexto nós temos aqui um período de reis, né, de guerras. A história de Israel é uma história que, quando eu penso, né, no sentido de observar que Deus era com o povo de Israel, e Deus, ele prometeu que se o povo de Israel, o seu povo, viesse a ouvir a sua voz e dar ouvido aos seus mandamentos, Deus ia estar com ele, né, nas suas lutas, nas suas dificuldades. E a gente observa que no contexto que todas as vezes quando o povo desobedecia à voz do Senhor, o povo perecia. Então, nós temos esse contexto que quando o povo obedecia, Deus era com o seu povo. Então, como eu falei, o contexto é um momento de guerras, reis que invadiam as terras e conquistavam, né, as pessoas, matavam, e muitos eles levavam cativo para a sua terra. E nessa história aqui, irmãos, desse homem, como diz aqui, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dara a vitória da Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. A nossa vida, diante do que eu vou comentar, queremos tirar algumas aplicações no final, né, dessa reflexão. Então, nós temos aqui uma história de um homem que saiu à guerra contra Israel.
E a gente observa que ele foi e venceu. Então, dentro do que nós, aqui a Bíblia diz que foi levada uma menina para a sua casa como escrava da terra que ele conquistou. E essa menina, no seu dia a dia, ela reconheceu ali que esse homem era um homem doente, um homem que tinha um problema de pele. E observando em estudos em relação à doença de pele, tinha doença que era fácil de, digamos assim, de ser curada. Mas aqui, irmãos, quando a gente olha para o momento de Jesus, na vida de Jesus, pessoas leprosas, elas eram separadas para um determinado lugar. E essa menina, sendo escrava, trabalhando na casa desse homem, na casa da sua senhora, como aqui menciona a história, e talvez essa menina, em seu coração, sabia que ela conhecia a Deus, essa jovem. E eu penso que talvez ela, como escrava, poderia pensar assim: ele maltratou o meu povo, me trouxe como escrava, eu não estou nem aí para ele. Mas ela, irmãos, ela ficou sensibilizada com a situação do seu senhor. E falou para a sua senhora: olha, se o meu senhor soubesse que em Samaria tem um homem que pode curar a sua doença. Então, irmãos, a lepra, a doença de pele, talvez a gente observa que tinha situações diferentes uma da outra. E essa doença desse homem, ele ainda poderia viver na sua família. Talvez não era contagiosa. Diferente no tempo de Jesus, que a gente observa, tem até um filme chamado Ben-Hur, que quando as pessoas leprosas ficavam com essa doença, elas eram colocadas em um determinado lugar. Então eu acredito que essa situação desse homem não era tão avançada, esse problema da pele dele, que ele convivia com sua família, convivia, né, com seus amigos próximos da família. E essa jovem, ela, escrava, disse à sua senhora: se o meu senhor, né, o seu marido, fosse em Israel, fosse até o profeta, ele ia curar da sua doença. Então ele soube disso. E ele levou assim, dentro no que diz aqui a Bíblia, que ele foi pedir tipo uma carta para o rei dele, para designar ele a ir a Samaria, para indicar o rei de Samaria em relação à sua enfermidade. E aí o rei dele dá uma carta destinando ele ao rei de Samaria. E esse período, a gente imagina que estava um período ainda de paz. Momento de paz entre o rei da Síria e o rei, né, de Samaria. E o rei de Samaria ficou meio chateado, por que esse homem, ter um momento de querer alguma coisa para ter contra mim? Aí nesse momento, chegou essas palavras ao profeta Eliseu. Aí Eliseu disse: olha, diz ao comandante, né, Naamã, para vir até mim. Aí Naamã chegou até a casa de Eliseu, né, e Eliseu apenas mandou o seu servo dizer ao comandante: olha, vai e lava-te 7 vezes no rio
no Rio Jordão. Esse Rio Jordão, qual nós comentamos hoje, a passagem da nossa lição, era esse Rio Jordão. Esse Rio Jordão também foi o rio o qual Jesus Cristo foi batizado. Então, a história diz que Naamã ficou chateado, porque ele pensava em seu coração que o profeta sairia de sua casa, ia interceder por ele, chamando: Deus, ó Senhor, cura este homem. Mas não, apenas o profeta disse: olha, diz para o comandante, para ele ir se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele ficou indignado por isso. E também ele questionou: poxa, será que lá onde eu moro não tem? Há 2 rios melhores do que esse aqui do Jordão. E a indignação dele já ia voltando para a sua casa. E a gente observa, irmãos, que o comandante tinha seus servos. Aí seus servos ali, talvez meio constrangido de não poder falar em relação a ele, e falou: poxa, meu senhor, se o profeta lhe mandasse fazer uma coisa grandiosa, o senhor não faria? Imagine, só mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, irmãos, ele, dentro da história, diz que ele acatou a voz dos seus soldados, né? seus soldados, seus escravos ali, seus amigos, podemos dizer assim. Mas ele foi, tipo assim, duvidando. E quando a gente olha, irmão, para esse homem duvidoso, a gente olha para as pessoas que estão ao nosso meio e alguém fala: poxa vida, vamos à casa do nosso Deus, só assim, fazendo uma aplicação para a nossa vida. A gente conhece alguém que está precisando de alguma coisa, principalmente da salvação. E ele acatou as palavras dos seus servos e desceu ao Rio Jordão e mergulhou as 7 vezes. Talvez em sua descida mergulhou 1, 2, né? E mergulhou 3 e nada acontecia, 4, 5, mas no decorrer da 6ª, 7º mergulho, ele, como diz a Bíblia, ele ficou curado da sua enfermidade do corpo. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado. E num dia que alguém da família passa por dificuldade, o Senhor restaurará a saúde do enfermo. Não dando a ênfase ao homem Naamã, mas dando ênfase aqui à vida do profeta. Um homem separado de Deus, fazendo a vontade de Deus, e orou pela vida de Naamã, no sentido para que ele viesse a ser curado. Orou, que eu digo, ele orou lá no quarto dele, lá na casa dele, não em demonstração, como Naamã queria que o Eliseu fizesse. Não. Foi nesse sentido, acredito, que o Eliseu orou pela cura do comandante, do general, a gente pode dizer assim, Naamã. Então, irmãos, nós temos essa história aqui que nos dá de entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele, como eu falei, o homem tem um propósito, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós.
E esse propósito desse homem aqui era ser curado por Deus. O Deus de Israel, como a menina, né, a cativa, a serva, a escrava, que ela mesmo assim, com seu coração ali, sendo escrava, mas mesmo assim, ela se importou, né, com seu patrão. Podemos dizer assim, com seu patrão. Mas, aqui dentro da história, a gente vê também que quando este homem, ele foi curado, ele falou no sentido que só havia Deus em Israel. Aí ele foi até o profeta, lhe oferecer alguns benefícios de recursos para ele. Aí o profeta não aceitou os presentes, digamos assim, que ele tinha para oferecer pela cura de Naamã. Tipo assim, eu dei a cura, né, a paz de Deus, ganhei a cura e vou pagar. O profeta não quis aceitar. Mas irmão, no contexto tem uma passagem, tem um versículo que também aconteceu o mesmo sentido, que alguém trouxe uma oferta para o profeta e o profeta aceitou. Mas foi uma oferta voluntária em relação a alimento. Aqui ele quis, pagar o que ele recebeu. Então, o profeta não aceitou. E ainda o general, né, o comandante, insistiu, como diz a Bíblia, mas mesmo assim ele não aceitou as ofertas de ouro, de prata e de vestimenta, como diz a Bíblia. E aí, quando decorrer da história, nós observamos que quando ele não aceitou, ele disse: então, profeta, eu vou levar aqui uma porção de areia para mim fazer holocausto na minha terra, né? Montar ali um monumento para me oferecer sacrifício só ao Deus de Israel. E dentro do que nós estamos falando, nessa parte que ele pede uma porção, né, de terra para levar, aí ele fala que quando ele ainda servia ao seu comandante lá, o seu rei, que o seu rei ia à casa do seu senhor oferecer sacrifício, ele também acompanhava esse seu senhor. E ele falou assim: mais uma coisa eu peço, que quando o meu senhor for oferecer o seu sacrifício, eu irei com ele também. Eu irei com ele também, dando respeito, reverência, porque ele era sujeito às ordens do seu superior. Ele tinha que ir com ele oferecer sacrifício. Mas ele falou: eu vou com meu Senhor, mas eu peço perdão por isso que eu vou fazer. Porque eu reconheço que em Israel, sim, tem o Deus verdadeiro. Eu fico pensando, até quando esse comandante continuou fazendo sacrifício? Até o nome Rimon, parece-me, para a memória, Rimon, era o nome do Deus que eles ofereciam seus sacrifícios. A palavra de Deus não diz que tempo ele continuou indo oferecer sacrifício junto com seu superior. Mas o profeta Eliseu, quando ele pediu perdão por esse momento que ele ia com o seu Senhor, o profeta disse: vai em paz. Então, irmãos, são uma história que Deus ele colocou aqui na sua palavra, né, para a gente ler, para a gente aprender, para a gente meditar. Mas vocês estão observando que parece que a ênfase aqui maior é do Naamã, porque ele era
O homem que estava com problema. Mas se você for observar, como eu estava pensando, o meio de tudo isso aqui era a escrava. No sentido que ela se importou com esse homem, quando ela soube que ele estava doente. Então, irmãos, para a aplicação de nossa vida, essa história, você tem que saber, e eu tenho que saber, que Deus nos dá coragem e sabedoria a quem pede, e não aos poderosos. Essa menina, essa escrava, testemunhando ali no meio dessa família, ela criou coragem para falar do Deus de Israel, do Deus de seus pais, mesmo sendo escrava ali. Hoje, ainda há escravidão, por aí ainda, né? Eu acredito. Você que é paraense como eu, né? Ainda tem lugares no Pará que ainda há escravidão. Pessoas que pegam as pessoas e levam, e ainda tem lugares assim. Mas nós, irmãos, nós podemos sim dar um bom testemunho, ter coragem para testemunhar, mesmo nos meios às circunstâncias ruins de nossas vidas. Talvez no seu trabalho, na sua escola, alguém que lhe maltrata, alguém que não gosta de você, do seu testemunho como crente. Nós temos hoje, graças a Deus, Deus tem nos dado um outro meio de rendimento, né, de recursos. Nós vendemos alimento em nossa casa. Aí a minha esposa, ela tem dois jovens na cozinha, tem o Levi, o Isaac, o Levi e o Isaac. Às vezes é o Isaac e o Giovan que nos ajudam em casa. E às vezes elas estão só elas na cozinha, as duas jovens, duas senhoras. E semana passada eu até comentei com a minha esposa que eu saí lá do meu trabalho e fui lá na cozinha, tomei água, retornei. Eu acredito que elas pensavam que eu tinha voltado para o meu trabalho, que é lá na garagem, o irmão conhece, né? E nesse dia minha esposa ela não estava, sei que estava só eu, né? O Levi estava no quarto ainda. Aí eu fui para o banheiro. E lá nas conversas delas, uma comentou assim em relação ao que ela fazia, o que ela deixava de fazer. E uma das frases que eu fiquei assim muito triste, no sentido que uma delas falaram em relação à família. No sentido da família delas, uma delas já receberam Cristo como seu Salvador. E uma comentou em relação ao seu comportamento, dizendo assim que agora a minha fulana, agora são santas. Foi por isso que eu me afastei da minha família, pelo testemunho de ser crente. E que eu entendi, assim, alguma coisa que aconteceu lá, que elas não ajudaram essa senhora ou essa jovem. E ela falou assim, é por isso que eu odeio, por isso que eu não suporto crente. Porque agora, falam que são todos santos.
Aí eu estava no banheiro, aí eu lembrei de Jesus que disse, né, que os seus inimigos são de nossa própria casa. Testemunho daqueles que já entregaram sua vida a Jesus. E isso eu comuniquei com a minha esposa. Então, nós temos que ter ciência de que pessoas no nosso meio estão nos observando. Qualquer vacilo de falar coisas que não é, digamos assim, bom aos seus ouvidos, pode até dizer, olha, é crente. Mas essa menina aqui, irmãos, mesmo sendo escrava no meio dessa família, mesmo sabendo que o seu patrão talvez matou seus pais, seus amigos, porque no contexto, quando o povo ia para a guerra, eles tinham que matar as pessoas e trazer seus bens para, digamos assim, como conquista. Então, irmãos, não deixe que as circunstâncias ruins o impeçam de testemunhar, porque é nesse momento que Deus age mais poderosamente. E o muito importante é algo que eu aprendi, que as coisas que nós testemunhamos não vêm de nós mesmos, vêm de Deus. Porque por mim e por você, você não estaria aqui, e nem eu. Mas, um dia, irmãos, a palavra de Deus diz que nós ouvimos a palavra da verdade e nós demos crédito. Então, o Espírito Santo agiu no seu coração e você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a nossa vida, o nosso dia a dia, a circunstância que nós temos na escola, no trabalho, nós temos que estar diante de Deus, assim Ele nos dando o poder para testemunhar para as pessoas. E nós não devemos perder as oportunidades de testemunhar. Às vezes a gente comenta que se a gente for abrir mão assim da palavra para cada um falar das suas dificuldades, cada um vai falar seus problemas. E essa menina aqui, ela não tinha para quem conversar, apenas para Deus. Então, irmãos, a nossa vida é uma vida que Deus deu a nós, para nós, como seus servos, testemunhar. E quando eu lembro assim da palavra servo, vem em mente a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele se tornou servo. Ele veio para servir. Servir ao ponto, irmão, de entregar a sua própria vida por nós. E muitas das vezes, nós não nos esforçamos para fazer algo para Ele. Servi-lo, pregar a sua palavra, porque Ele disse, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Essa é a nossa esperança, irmãos. Então, a esperança dessa serva, dessa escrava, ela tinha uma esperança. Ela esperança em Deus, que com certeza ela tinha ouvido os conselhos de seus pais. Então ela guardou em seu coração. Ela guardou em seu coração que havia um Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra.
E tudo que existe foi o Senhor que criou. Então, Deus ele tem nos abençoado grandemente, meus irmãos e amigos. Talvez, assim como eu no passado, como diz a Bíblia, filho da ira, filhos do diabo, a palavra também se refere, mas hoje, pela graça de Deus, muitos se tornaram filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E assim como você e eu temos irmãos de sangue que não ainda entregaram sua vida ao Senhor, a nossa esperança, meus irmãos, é que um dia, pelo nosso bom testemunho, eles observem e acreditem. Não por andar com uma Bíblia, porque muitos andam com Bíblia na mão, mas não vivem. A palavra de Deus diz: guarda a tua palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Então, que Deus ele possa estar abençoando, Ele tem nos abençoado grandemente. E isso, irmão, essa passagem desse homem leproso, que foi curado, é um milagre de Deus, dá a entender que, pelo que o profeta mencionou, que ele também foi salvo da sua vida, da condenação eterna, e foi curado da sua doença de pele. Então, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, obrigado a Deus pelo momento que passamos, relembrando a história escrita na Bíblia deste homem, Naamã, dessa jovem escrava que também se importou em relação ao que o seu patrão tinha. Ó Senhor Deus, nos ajuda, ó Pai, a testemunhar, mesmo as circunstâncias de nossas vidas, que são muitas vezes difíceis, mas o Senhor está conosco. É o Senhor que nos dá força para caminhar, para testemunhar. Obrigado por tudo mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, obrigado, e eu passo a palavra para o nosso pastor que chegou. Tá bom?